Olá, tudo bem? Então, vim aqui trazer para vocês quais são os erros do processo de seleção. Na verdade, pessoal, não existe erro no processo de seleção. A gente fica procurando informações ou coisas que estão erradas para fazer apontamento naquilo que não existe. O correto no processo de seleção existem inconsistências de algumas informações, mas quais inconsistências são essas? Por que que eu falei que no vídeo seriam erros do processo de seleção? Quem que pode errar no processo de seleção? Qualquer um, tanto o recrutador quanto o recrutado, né? Quanto o candidato que está na posição também pode ter essas inconsistências. Então, eu não falo de erro, porque não existe erro no processo de seleção. Existe uma falta de preparação tanto do candidato quanto do recrutador. Isso é importantíssimo avaliar, porque se o recrutador vai despreparado para o processo de seleção, onde ele não tem descrito bem a oportunidade, se ele não sabe quais são os benefícios, qual é a posição que está sendo trabalhada, qual é o perfil daquele gestor, qual é o perfil que o candidato tem que ter para aquela vaga, existe inconsistência, ou seja, a vaga não é preenchida, porque sempre vai estar num ciclo do ratinho, né? Aquele círculo que vai e volta, vai e volta. E aí é importante a pessoa que está participando do processo de seleção, o candidato, também se preparar para o processo. Então, essa é uma das inconsistências do processo de seleção. Vamos dizer, vamos chamar aqui de erro, mas eu não gosto da palavra erro, porque não existe erro no processo de seleção, existe inconsistências. E a primeira delas é você não se preparar para o processo de seleção. Então, se você não estuda a vaga, se você não lê as atividades da oportunidade que está sendo divulgada e não começa a assimilar quais são as características que você possui para aquela posição, não adianta, vai dar errado lá no processo de seleção. Tem que estar muito claro o que você quer, o que você está buscando, se aquelas atividades eh, fazem não, se elas são coerentes com o que você está buscando no seu propósito. Isso é importante avaliar. Se aquelas atividades são atividades que você gosta de fazer, são atividades que você sabe fazer, ou são atividades que você tem facilidade em aprender. Então, isso é uma das inconsistências do processo de seleção. Outra coisa que é importante no processo de seleção, que a gente chama de erro, é você não pesquisar sobre a empresa. É muito importante que você vá para o processo de seleção sabendo o que é a empresa, em que ramo ela trabalha, o que que ela oferta, quais são as oportunidades dessa empresa, se ela está há muito tempo no mercado, que tipo de produto ela vende, ou que tipo de produto ela produz, ou o que que ela é capaz de promover para o mercado de trabalho. É muito importante você estar sabendo aonde você vai pisar, né? Então, quando você vai despreparado para o processo, não sabendo o que que é a empresa, é muito difícil você ser selecionado para a seleção, né? É muito difícil você selecionar, você ser selecionado para aquela vaga. Então, é muito importante você ficar sabendo que tipo de empresa que ela, né? Se aquela é uma empresa de renome, é uma empresa que tem muitos processos trabalhistas, é muito importante pesquisar isso também, tá? Se é uma empresa que tem nome no mercado, é uma empresa que está crescendo, é uma empresa familiar, é um grupo de investidores, é muito importante saber, ok? Outra inconsistência na parte do processo de seleção, você não perguntar para o recrutador quais são os benefícios, o que que aquela vaga promove, tirar a maioria das dúvidas. Porque depois não adianta você chegar, se você for selecionado para a posição, ou se você não for selecionado para a posição, que não ficou claro o suficiente para você o que que é a vaga. Então é muito importante você tirar todas as suas dúvidas. Independente se a pergunta for o que é para fazer nessa atividade, né? Quais são as atividades? E ali, quando o recrutador for falar e explicar o que é a vaga, preste muita atenção se você estará apto para assumir aquela vaga ou não. É muito importante você estar ciente
de que se você vai assumir aquela posição, embora você tenha facilidade de aprendizado, você tem que ter uma noção de como funciona. É claro que todas as empresas promovem o treinamento. Quando você entra na empresa, ela tem o período da integração, o período de treinamento, ela vai te treinar para a atividade. Mas é importante você ter um mínimo de noção de reflexão sobre você, se você é capaz ou não de exercer aquelas funções. Isso é extremamente importante, porque não adianta ir fazer uma entrevista, ir para um processo de seleção, sendo que você não está consciente das atividades que você vai fazer, se você não está consciente daquilo que você precisa conhecer para poder exercer a atividade, ok? Muitas pessoas que vão para o processo de seleção, das pessoas que eu entrevisto, elas têm o grande intuito de crescimento. Isso é muito bom, e o crescimento dentro da companhia é muito bom. Mas o que é importante antes de focar no crescimento, né? Que todo mundo quer galgar uma carreira dentro de uma organização. Mas o que é importante você focar? Aprender tudo o que vai ser naquela posição, tentar investir melhorias na posição, porque todas as posições têm oportunidades de melhoria, desde um assistente, desde um auxiliar, até um analista, até um executivo, até um gestor. Então, é muito importante você ter ciência que aquelas são atividades, ok, mas o que você também pode fazer para melhorar aquilo? Que o processo das suas atividades sejam tão bom que a empresa faça o processo de seleção e te contrate, né? O que você pode estar trazendo para melhorar naquilo? E às vezes você vai para um processo de seleção sabendo o que é a atividade, sabendo o que é a empresa, não tira as dúvidas suficiente, e aí você passa no processo e daí no período de experiência você descobre que não era exatamente aquilo que foi divulgado ou não, ou foi esclarecido também na hora do processo de seleção. Então é muito importante a gente não perder esse tempo, nem você nem recrutador. Então você, quando for selecionado para vaga, tenha certeza daquilo que você quer, né? Até para não encerrar o teu contrato no período de experiência, para que você cresça dentro daquela empresa, mesmo se ela seja uma empresa de pequeno ou médio porte, até grande porte. Então isso é muito importante, ok? Outro processo, né? Outro erro que a gente chama no processo de seleção é você não prestar atenção quando o recrutador ou quando o e-mail vem sobre o retorno do processo de seleção, tá? Isso é muito importante, gente. O recrutador, vou falar o meu depoimento, o recrutador, ele não tem tempo hábil para dar retorno ou feedback dos processos de entrevista, dos currículos recebidos a todo momento. Eu recebo em média 100 a 200 currículos por dia. Eu não consigo avaliar todos os dias, porque eu trabalho conforme a minha demanda. Quando vem a oportunidade, eu vou buscar o currículo que eu recebi, faço a avaliação e toco para frente, né? Eu entro em contato com aquela pessoa, enfim, para saber se ela tem interesse na oportunidade. Então, não adianta você ficar insistindo por um retorno, um feedback do currículo, principalmente. Não vai ter, não vai receber. Nenhuma empresa fornece retorno de currículo. Olha, eu recebi seu currículo, tá assim e tá assado. Nenhuma empresa faz, porque não tem tempo hábil para isso. É muito a falta de tempo que o recrutador tem para passar um retorno de currículo, ele pode estar gerando falta em outro processo para poder contribuir e acelerar o processo de contratação. Quando você faz a entrevista, é de direito da pessoa receber um feedback de como ela foi no processo de seleção, se ela foi bom, se ela não foi, e automaticamente os recrutadores, eles simplesmente fazem o que hoje para otimizar o tempo? Tá? Eles enviam um e-mail ou apenas retornam uma ligação dizendo que você não foi aprovado naquele momento. Mas isso quer dizer o quê? Que eu nunca mais vou ser chamado? Não. Que naquele momento alguém se destacou mais que você. E aí você tem que prezar a outra inconsistência do processo de seleção, que é a sua autoavaliação. Você refletir
como que foi o processo de seleção? Como que você se saiu? Se você tem, ou você tinha alguma coisa que deveria falar e não falou, ou algo que você falou e que não deveria ser dito. Então, é muito importante você fazer uma autoavaliação do processo de seleção que você participou, tá? E aí, como é que a gente faz essa autoavaliação? Tenta recordar todos os passos, inclusive a sua entrada na empresa, né? Com quem que você falou, como você falou, qual era a tua postura, o que que você fez quando você chegou dentro da empresa, se você procurou informações, se você foi ao toalete, se você tomou água, se você leu rótulos. Então, essas coisas é importante, né? Quando você vai para um processo de seleção, você tem que ter o pré-ensaio de todas as etapas, não só na hora da entrevista. Como você chega, a sua postura, a sua comunicação, as informações que você tira. Então, fazer essa análise é muito importante, essa autorreflexão é muito importante. Por que que eu falo isso? Porque às vezes as pessoas querem feedback do processo de seleção. E o feedback nada mais é para reforçar aquilo que ela já sabe. Ela quer ouvir da boca do recrutador que ela não foi selecionada porque falhou na comunicação, porque ela falhou na postura, que ela falhou na falta de conhecimento que ela não levou da empresa, que ela falhou em não estar questionando ou tirando as suas dúvidas. Então, ela quer ouvir da boca do recrutador aquilo que ela já sabe. Então, não precisa o recrutador disponibilizar esse tempo para poder fornecer esse feedback, sendo que você pode fazer essa autoavaliação. E claro, a autoavaliação, gente, é tudo que você vai refletir de você, não é perguntar para o outro, ok? Mas mesmo assim, você não consegue fazer essa autorreflexão, essa autoanálise de por que você não passou no processo de seleção, com quem que você vai tirar essas dúvidas? Você pode pedir pro recrutador, se ele tiver disponibilidade, ok, ele vai te dar o processo de feedback. Não vai ser estruturado, vai ser um feedback que, olha, você não tinha os skills da função, os skills que eu quero dizer são os comportamentos, as atitudes, as habilidades para a função, enquanto outro candidato se disponibilizou tendo XXX requisitos que a vaga exige, tá? Então, é muito importante a autoanálise, a autoavaliação, você procurar um especialista para isso. Você procurar alguém que te dê orientação, que faça uma análise do seu perfil, se você não é consciente do qual é o seu perfil. Qual é o seu perfil comportamental, quais são suas habilidades, quais são os seus talentos. Então, é muito importante que você procure um profissional e tire essas dúvidas com ele, ok? Então, eu deixei essas dicas sobre o processo de seleção. E não são erros, gente, que fique claro, tá? Eu falo de erro por ser uma palavra de fácil entendimento, mas não são erros, são inconsistências que podem ser corrigidas. Erros podem ser corrigidos? Sim, erros podem ser corrigidos, mas eu não gosto desta palavra, porque eu acho que ela soa muito que você errou, e não é assim. Na verdade, é uma inconsistência que você pode ajustar. Isso é importante. Para tudo existe ajuste, para tudo, inclusive no processo de seleção. E o recrutador também pode errar, gente. Não fiquem preocupados, nossa, eu não passei no processo de seleção porque eu errei aqui, aqui, aqui. Não, pode ser uma falha do próprio recrutador, de não instigar mais o seu perfil, de não questionar muitas informações. Às vezes você poderia estar passando algo muito importante para ele que às vezes você, pelo fato das perguntas que ele fez, não conseguiu repassar. Também é uma falha do recrutador não fazer a pergunta adequada para instigar mais o seu perfil. Okay? Então, o erro, as inconsistências não são só da parte do candidato, da parte do recrutador também. Então, é muito importante que vocês tenham essa ciência, ok? E se a vaga não foi desta vez, não fiquem tristes, não desanime, né? Vai atrás do que você acha que ficou
inconsistente que pode estar ajustando para que uma próxima vez você consiga conquistar aquela vaga. E lembre-se, gente, vão para as oportunidades que vocês estão a fim de fazer. Não vão para vagas que vocês querem só para ganhar dinheiro. O dinheiro, ele é uma consequência do nosso trabalho. Se a gente gosta do que faz, o dinheiro é uma consequência. Então, é muito importante vocês terem ciência disso também, ok? Espero ter ajudado um pouquinho sobre essa etapa do processo de seleção. Eu vou ter sempre conteúdo para vocês, tanto de currículo, quanto de seleção, quanto de entrevista, de análise de perfil. Espero que vocês acompanhem sempre o meu canal no YouTube, no Instagram, e eu sempre vou estar aqui para dar apoio para vocês também. Faço bem sempre. Até mais, gente!